Livro Uma Vida Cheia do Espírito, escrito por Charles G. Finney. Capítulo 4. Revestimento de Poder do Alto. Neste capítulo, pretendo estudar as condições sobre as quais podemos obter o revestimento de poder. Busquemos informações nas Escrituras. Não pretendo encher este capítulo de citações da Bíblia, mas simplesmente registrar alguns fatos que serão logo conhecidos por todos os leitores das Escrituras. Se alguém quiser conhecer, no último capítulo de Mateus e de Lucas, a incumbência que Cristo deu aos discípulos e ainda os 2 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, estará pronto para apreciar o que vou dizer. 1. Os discípulos já estavam convertidos a Cristo e tiveram confirmada sua fé pela ressurreição de Jesus. Nesta altura, porém, devo esclarecer que a conversão a Cristo não deve ser confundida com a consagração, a grande obra da conversão do mundo. Na conversão, a pessoa trata direta e pessoalmente com Cristo. Abre mão dos seus preconceitos, inimizades, justiça própria, incredulidade e egoísmo. Aceita Cristo, confia nele e o ama acima de tudo. Tudo isso os discípulos tinham feito, uns mais claramente, outros menos. Contudo, ainda não tinham recebido nenhuma incumbência precisa, tampouco algum revestimento especial de poder para desempenharem uma missão. 2. Mas depois que Cristo dissipou o desnorteamento que a crucificação de Jesus causara nos discípulos e confirmou a fé deles por meio de repetidos encontros com eles, deu-lhes a grande incumbência de ganhar para ele todas as nações. Exortou-os, porém, a que aguardassem Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. O que disse ele, haviam de receber dentro de poucos dias. Observamos agora o que fizeram. Reuniram-se homens e mulheres para orar. Aceitaram a missão, chegando sem dúvida à compreensão da natureza do encargo e da necessidade do revestimento espiritual que Cristo lhe prometera. Ao continuarem dia após dia em oração e convivência, chegaram sem dúvida a apreciar cada vez mais as dificuldades que os haviam de perseguir e a sentir cada vez mais a própria insuficiência para a tarefa. Se examinarmos as circunstâncias e os seus resultados, chegaremos à conclusão de que eles, sem exceção, se consagraram e tudo quanto tinham para a conversão do mundo, como sendo essa a tarefa da vida. Abandonaram totalmente a ideia de viverem para si mesmos e se dedicaram com todas as forças à obra que lhes fora confiada. Essa consagração de si mesmos à obra, essa autorrenúncia, esse morrer para tudo quanto o mundo lhes pudesse oferecer, forçosamente precedeu a busca inteligente do prometido revestimento de poder do alto. Continuaram então de comum acordo em oração pelo prometido batismo do Espírito, que abrangia tudo quanto era essencial ao bom êxito. Não podemos nos esquecer de que eles tinham diante de si uma obra a realizar. Haviam recebido uma promessa de poder para que pudesse desempenhar essa tarefa. Foram ademoestados a esperar até que a promessa se cumprisse. Como esperaram? Não em indiferença e inatividade, não em preparativos por meio de estudos e outros recursos, visando dispensar o poder prometido, não se entregando aos afazeres normais e fazendo de vez em quando uma oração pedindo que cumprisse a promessa. Ao contrário,
Permaneceram em oração e persistiram no pedido até que veio a resposta. Compreendiam que seria um batismo do Espírito Santo. Sabiam que viria da parte de Cristo. Oraram com fé. Aguardaram na mais firme expectativa até o revestimento. Deixemos, pois, que esses fatos nos instruam quanto às condições para se receber o revestimento de poder. Nós, como cristãos, temos a mesma incumbência. Tanto quanto aqueles discípulos, necessitamos do revestimento de poder do alto. Evidentemente, nos é dada a mesma ordem, esperarmos em Deus até que o recebamos. Temos a mesma promessa que eles tinham. Tomemos, pois, essencialmente e em espírito, o mesmo caminho que tomaram. Eles eram crentes e tinham certa medida do Espírito para guiá-los na oração e na consagração. Nós também o temos. Todo crente possui uma certa medida do Espírito de Cristo, o suficiente do Santo Espírito para nos levar à verdadeira consagração e nos inspirar com a fé que é essencial para a vitória na oração. Deixemos, pois, de entristecê-lo ou resistir-lhe. Aceitemos a incumbência, consagrando-nos integralmente, com tudo quanto possuímos, a salvação de almas, como o nosso grande e único trabalho na vida. Coloquemo-nos sobre o altar, com tudo que temos e somos, ali permanecendo e persistindo na oração até que recebamos o revestimento. Quero reafirmar que a conversão a Cristo não deve ser confundida com a aceitação dessa incumbência de salvar o mundo. Aquela é uma transação pessoal entre a alma e Cristo, tratando da própria salvação. Esta é a aceitação do serviço em Cristo, que Cristo se propõe a ocupar-nos. E Cristo não nos exige a confecção de tijolos sem nos fornecer a palha necessária. Aquele a quem ele dá incumbência dá também a demonstração e a promessa. Se de coração aceitarmos o serviço, cremos na promessa e atendermos à demonstração a que esperemos no Senhor, até que a nossa força seja renovada, receberemos o revestimento. É da mais absoluta importância que compreendamos que cada crente individualmente recebe de Cristo a comissão de conquistar o mundo. Todos nós temos sobre os ombros a grande responsabilidade de ganhar para Cristo o maior número possível de almas. É esse o grande privilégio e dever de todos os discípulos de Cristo. Há vários setores nesse trabalho, mas para todos eles podemos e devemos possuir poder, para que, quer preguemos ou oremos, escrevamos ou publiquemos, negociemos, viajemos, cuidemos de crianças ou administremos o governo do Estado, seja qual for a nossa ocupação, toda a nossa vida e influência sejam repletas desse poder. Cristo declara: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso quer dizer que dele procederá uma influência cristã, tendo em si o fator do poder para levar a impressão da verdade de Cristo ao coração dos homens. Atualmente, a igreja tem grandes carências. A primeira é a convicção profunda de que essa incumbência de ganhar o mundo é dada a cada um dos discípulos de Cristo como uma tarefa a realizar na vida. É lamentável termos de dizer que a grande massa dos cristãos professos, segundo parece, nunca se impressionou com essa verdade. Deixam por conta dos ministros o trabalho de salvar almas. A segunda grande carência é a convicção profunda da necessidade desse revestimento de poder sobre cada um individualmente. Muitos que professam a fé imaginam que isso é apenas para os que são chamados para a carreira ministerial.
deixam de compreender que todos são chamados a pregar o Evangelho, que a vida inteira de cada cristão deve ser uma proclamação das boas novas. Em terceiro lugar, falta uma fé sincera na promessa desse revestimento. Um considerável número de crentes professos e até mesmo pastores parece duvidar de que a promessa seja realmente para toda a igreja. Se não pertence a todos, eles não sabem a quem pertence. Evidentemente não podem reclamar a promessa pela fé. Em quarto lugar, falta aquela perseverança em esperar em Deus, que as Escrituras recomendam, desfalecem antes de obter a vitória e, por conseguinte, deixam de receber o revestimento. Ao que parece, são muitas as pessoas que se satisfazem apenas com a esperança da vida eterna. Nunca se desligam da própria salvação, que deve ser entregue a Cristo como assunto liquidado. Não aceitam a grande incumbência de trabalhar para a salvação de outros, pois a sua fé é tão fraca que não abandonam confiantemente nas mãos de Cristo a própria salvação. Até mesmo ministros do Evangelho, segundo tenho observado, estão em situação igual e cocheando do mesmo modo, incapazes de se entregarem completamente ao trabalho de salvar outros, já que, até certo ponto, estão inseguros quanto à própria salvação. É simplesmente espantoso que a igreja tenha praticamente perdido de vista a necessidade desse revestimento de poder. Quase todos afirmam que somos dependentes do Espírito Santo, porém essa dependência é muito pouco apreciada. Crentes e até mesmo pastores põem-se a trabalhar sem ele. Infelizmente, sou obrigado a dizer que as fileiras do ministério, ao que parece, estão se enchendo de homens que não possuem esse poder do Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Será dura essa última afirmativa. Analisando, por exemplo, o relatório da Sociedade de Missões Internas sobre o assunto, não podemos negar que algo vai mal. A média de 5 almas ganha para Cristo por missionário daquela sociedade em um ano de trabalho indica inegavelmente uma fraqueza alarmante do ministério. Será que todos, ou mesmo a maioria desses ministros, foram revestidos do poder que Cristo prometeu? Se não foram, qual é a razão? Se o foram, foi só isso que Cristo pretendeu pela sua promessa? O recebimento desse poder é um fato instantâneo. Não quero com isso dizer que, em todos os casos, a pessoa que o recebeu ficou ciente da hora exata em que o poder começou a operar poderosamente em seu ser. Pode ter começado como orvalho e aumentado até tornar-se uma chuva. Fiz referência ao relatório da Sociedade de Missões Internas. Não que eu imagine que os irmãos que trabalham naquela sociedade sejam excepcionalmente fracos em fé e poder como obreiros de Deus. Pelo contrário, baseando no meu conhecimento pessoal de alguns deles, considero-os entre os mais consagrados e abnegados obreiros da casa de Deus. Esse fato ilustra a assustadora fraqueza que existe em todos os ramos da igreja, tanto o clero como os leigos. Então, não somos fracos? Criminosamente fracos. Talvez alguém pense que, escrevendo desta maneira, ofenderei o ministério e a igreja. Não posso crer que o registro de fato tão evidente seja considerado ofensa. A verdade é que algo está lamentavelmente deficiente na educação do ministério e da igreja. O ministério está fraco porque a igreja está fraca, e a igreja conserva-se fraca por causa da fraqueza do ministério. Quem dera houvesse a convicção da necessidade desse revestimento de poder e da fé da promessa de Cristo.